Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Segunda-feira, dia 5 de junho do ano 2023, tempo nublado, por chover aqui na cidade de São Francisco de Assis. Estamos começando a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Ministério este que tem como principal objetivo anunciar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Levar a palavra de Deus até as nações, até onde poder chegar com a palavra do Senhor. E você pode ser um parceiro nosso neste trabalho evangelístico, neste trabalho missionário. Você pode ser o nosso parceiro. Você pode nos apoiar neste trabalho. Como e de que forma? Compartilhando nossos vídeos. Compartilhando os vídeos aqui da página do Ministério Vindos do Pai. Também lá no YouTube. Visitando o nosso canal ali do pastor Juan Carlos Teixeira. E ali você vai estar cooperando, vai estar patrocinando, vai estar participando deste ministério, mesmo de uma forma diferente, que é através das redes sociais. Você pode nos ajudar, você pode sim ser o nosso parceiro. Não vai lhe custar absolutamente nada, a não ser clicar. Tocar ali com o seu dedo ali em compartilhar e compartilhar com o máximo de pessoas que você possa compartilhar. Seus amigos, seus familiares, enfim, seus grupos de WhatsApp, seus grupos da rede social. Você pode compartilhar este vídeo e assim estará então cooperando, estará nós patrocinando, estará nós apoiando neste ministério que tem como principal missão a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De uma maneira simples, de uma maneira clara, porém sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada da palavra de Deus. Sou o pastor Juan e estamos começando a nossa programação de hoje e continuamos no livro de Hebreus, nesta série dos heróis da fé. E nesta manhã de segunda-feira, 5 de junho, aí me entrou uma coisa no olho, 5 de junho do ano 2022, início de semana laboral. Espero que tenham congregado, espero que tenham estado na presença do Senhor. Tenho adorado ao Senhor, que tivessem estado em comunhão com a igreja, com a sua família, presença de Deus nas suas vidas, adoração ao Senhor. E que esta semana venha a ser uma semana abençoada, venha a ser uma semana diferenciada nas suas vidas. Que tudo aquilo que você vai fazer ou vai empreender durante esta semana venha a ser prosperado. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, guiando nas decisões que há de tomar durante esta semana, ou por que não dizer também até neste mesmo dia. Estamos falando de fé, dos heróis da fé. Capítulo número 11 da Epístola aos Hebreus. Ali vemos aqueles grandes homens de Deus que passaram por situações adversas, por situações adversas, talvez como as nossas, ou talvez muita mais dificuldade da que nós temos nos nossos dias de hoje.
Hoje é o dia de José. Versículo número 22 do capítulo número 11 do livro de Hebreus diz o seguinte: pela fé José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Antes dele morrer, ele deu ordem aos seus ossos. Quem era José? Muitos conhecem José como José do Egito, não é verdade? Muitos conhecem a José por este nome, como José do Egito. Mas sabe você de uma coisa? José nunca foi do Egito. José era um filho de Deus. José era filho de Jacó, ou seja, Israel. Era filho de Raquel, daquela mulher que Jacó amava. Nós temos uma série aqui na página Vindos do Pai, também lá no YouTube, está tudo ali junto, sobre José. José no Egito, não José do Egito. Ele foi forçado, ele foi levado para o Egito. Mas, diante de todas as circunstâncias adversas por as quais passou José, ele foi levado para o Egito com um propósito de Deus. Talvez José não entendeu esse propósito até o dia em que chegaram seus irmãos, seu pai, sua família, buscando socorro no Egito. Ali ele entendeu e ele compreendeu qual era o propósito de Deus. Porém, nós vemos algo na vida de José, que ele nunca, jamais buscou vingança. Ele sofreu, ele chorou, foi arrancado violentamente da sua casa, da sua família, da sua mãe, do seu pai, daquilo que ele amava. José até esse momento era um menino, poderíamos dizer, não que depois ele não fosse, mas até esse momento ele era um menino feliz. Mas ele passou por um período de tribulação, de amargura, de tristeza, e era Deus trabalhando na vida dele, moldando José, arrancando aquilo que estava demais na vida de José, trabalhando na sua vida dia a dia. Lá no poço, quando foi lançado ali, na caravana dos ismaelitas, na casa de Potifar, a traição da mulher de Potifar, no cárcere, a confiança que ele depositou num homem que poderia tirá-lo dali, e esse homem esqueceu dele por 2 largos anos. Até que chegou o momento em que Deus decide levantar e honrar a José, porque era o momento exato. Porque José já estava agora preparado para receber aquilo que Deus tinha para ele. Porque nossos sonhos muitas vezes parecem estarem tão longe de nós. Por que esquecemos? Por que deixamos? Por que lamentamos? Por que amaldiçoamos? Se é Deus trabalhando na nossa vida. Quando nós chegar a entender e compreender isto, creio firmemente que seremos totalmente transformados pelo poder de Deus. Começamos a passar por uma tribulação, começamos a queixar-nos, não é verdade? Começamos a passar por um momento difícil e até começamos a amaldiçoar aquilo que nós temos, aquilo que nós pedimos para o Senhor, aquilo que nós oramos, aquilo que nós esperamos do Senhor, e começamos a amaldiçoar.
e vamos amaldiçoando, nós queixando, nós lamentando. E Deus não pode trabalhar na nossa vida. Você sabia que quanto mais nós lamentamos, quanto mais nós queixamos, maior vai ser o período de tratamento de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós somos gratos em tudo, até na hora da dificuldade, é difícil? Sim, é extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Mas é Deus tratando com as nossas vidas, ministrando lá no mais profundo do nosso ser, para fazer de nós um vaso de honra. Agora, até nós chegar a ser um vaso de honra, pelo caminho vamos ser quebrados. Quantas vezes vamos ter que ser formados de novo, quebrados, formados, quebrados, formados, quebrados, formados, até chegar à perfeição. Foi o que viu Jeremias na casa do oleiro. Aqueles leitores da Bíblia, aqueles que amam a palavra de Deus e que conhecem as histórias bíblicas. Jeremias estava vendo o oleiro fazer um vaso. E de repente ele não gostou como ficou e quebrou e começou a fazê-lo novamente. Assim é Deus com cada um de nós. Deus quer nos formar, nós devemos de ter. Olha, nós temos que chegar a ter o caráter de Cristo. Andar como Cristo andou. Pensar como Cristo pensou. Claro que isto tudo é um processo. E esse processo que vai ministrar nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E durante esse processo de Deus, vai ter choros, vai ter lamentações, vai ter queixas. Claro que vai ter. Mas o que não podemos fazer é desistir. José suportou tudo, mas não encontramos em toda a história de José, no livro de Gênesis, nem uma vírgula, nem um ponto, nem uma letra que possa dizer que ele estava amaldiçoando seus irmãos ou amaldiçoando a sua família. Não encontramos isto. Ao contrário, quando ele se dá a conhecer a seus irmãos, que eles tremem, eles choram. Imagina, eu fico pensando quando José disse: sou eu o que vocês venderam para o Egito. Não dá para imaginar o rosto dos irmãos de José. Como eles ficaram. O que eles pensaram? Que eles pensaram? Qual seria o rosto dos irmãos de José? Agora é o nosso fim. Agora José vai se vingar de nós. Ele vai tomar revanche contra nós. Deveriam ser os pensamentos dele. O susto, a surpresa. Como é possível que aquele ao qual nós rejeitamos, nós o maltratamos, nós o vendemos, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo com ele e agora ele esteja nessa posição? É, meu amigo, meu irmão. Isso nos ensina a não menosprezar ninguém. Isso nos ensina a não zombar de ninguém. Muitas vezes nós colocamos rótulos nas pessoas. Rotulamos as pessoas, como quem rotula uma mercadoria. E nós falamos se ela é um vaso de honra ou não. Pretendemos manipular as pessoas, de que venham fazerem a nossa vontade ou pensar como nós pensamos, esquecendo de que Deus
nos fez a cada um de nós diferentes. Não existe dois Pastor Juan no mundo. Poderá existir com nome, mas com as mesmas características, com a mesma cor dos olhos, com a mesma mentalidade, pensamento, maneira de ser, enfim, algo que é próprio de mim, não está noutra pessoa, porque Deus nos fez únicos. Então, quando nós paramos para pensar nisto, nós podemos parar e pensar e dizer: poxa, Deus me fez alguém extremadamente especial, porque Ele me fez único e não tem outro parecido comigo no mundo. Então eu começo a olhar mais para a minha vida e deixo de olhar para a vida do meu irmão de uma maneira crítica, de uma maneira discriminatória, julgando ao meu irmão. Quando eu me olho para mim mesmo, eu vejo meus defeitos e não logro ver os defeitos do meu próximo, porque eu tenho defeitos para corrigir. Então quem sou eu para corrigir os defeitos do meu próximo? Talvez ele esteja passando por um tratamento do Senhor, e Deus vai honrar a fé dele, e eu vou ficar criticando e vou ficar estacionado, vamos dizer assim, na minha fé, na minha crença. Não vou evoluir no meu ministério, porque eu me dediquei a criticar, a zombar, a julgar. Bom dia, Carla Elissa, na cidade de Gramado. Que Deus te abençoe poderosamente. Grande abraço a Luciana, Vitor Emanuel e Luciano. Que Deus abençoe. Então José, no versículo número 24, no final do livro de Gênesis, no capítulo número 50, vai dizer o seguinte: e José disse aos seus irmãos: eu morrerei, e Deus certamente vos visitará e vos tirará desta terra, para a terra que ele jurou a Abrão, a Isaque e a Jacó. E José tomou o juramento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará e vós levareis os meus ossos daqui. O povo tinha se multiplicado. A nação de Israel tinha se multiplicado. Essa foi a razão de Deus ter levado esse povo, ter levado aquelas 70 pessoas iniciais, ter levado primeiramente a José e depois a casa de Jacó, que eram aproximadamente 70 pessoas, para que viessem se transformar ali no Egito numa grande nação, porque eles tinham uma terra para conquistar. Deus tinha prometido a Abrão, tinha prometido a Isaque, tinha prometido a Jacó que ia dar aquela terra para eles. Agora, 70 pessoas não seriam capazes de subjugar, de tomar aquela terra, de ir à guerra contra os seus inimigos. Eles seriam facilmente exterminados ali na terra de Canaã. Agora Deus os leva para o Egito. E ali no Egito Deus já tinha preparado José como governador do Egito, o segundo em mando em todo o Egito. E ali então a nação de Israel começa a multiplicar. Claro que morre José. E pareceria que o povo vai se acomodando e de repente vem outro faraó, o Egito vem ser unificado novamente, porque aí tem uma parte da história que não vamos falar hoje, que a época em que estava José não era propriamente os verdadeiros egípcios que estavam dominando ali aquela região.
O Egito estava dividido entre o Alto e o Baixo Egito. Poderíamos dizer que tinham duas nações diferentes dentro do mesmo território, dois governos diferentes dentro do mesmo território. Um dia, os invasores foram confrontados. Então, o faraó teve medo de que o povo de Israel se aliasse aos seus inimigos que tinham conquistado aquela região. Então decide escravizá-los. A palavra de Deus vai dizer que eles são mais fortes do que nós, vai dizer em Êxodo, capítulo número 1. Eles são mais fortes do que nós. E vão então escravizar a esse povo. Mas eles tinham uma palavra de fé dada por José antes de morrer, que Deus os iria visitar. E por que Deus demora tanto em visitar ao povo de Israel? Por que Deus demora tanto em nos dar uma resposta? Por que Deus demora tanto em nos colocar em lugares de honra? Estamos ansiosos e a ansiedade é inimiga da fé. E muitos, aparentemente, por não receberem aquilo que estavam esperando, têm se desviado da fé. Mas eles não souberam esperar. Eles não acreditaram na palavra do Senhor. Pareceria que queriam as coisas para ontem e não para amanhã. E Deus tem grandes coisas para os seus filhos, porém no tempo dele, no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, a nossa parte é nos someter à santa e perfeita vontade de Deus. Esperar na santa e perfeita vontade de Deus. Os pensamentos do Senhor para mim e para você são de salvação e não de condenação. Mas nós somos os que decidimos se queremos ser salvos ou não queremos ser salvos. Isso tudo é feito pela fé. José viu pela fé a nação de Israel saindo do Egito. José enxergou pela fé a nação de Israel conquistando Canaã. E ele diz para eles: levem os meus ossos quando saiam daqui. Levem os meus ossos. Porque ele estava acreditando firmemente nas promessas de Deus. No meio daquela multidão de israelitas que estavam ali no Egito, José se destaca através da sua fé. Da sua fé de que um dia eles iriam voltar para Canaã, porque o projeto de Deus não era ser escravos no Egito. O projeto de Deus era morar em Canaã, uma nação livre, uma nação independente, uma nação próspera. Esse era o projeto de Deus, que Israel fosse luz para as nações. O que acontece com nós? Projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida. Mas pareceria ser como uma grande maioria dos israelitas, mesmo saindo do Egito, eles sentiam saudade do Egito, sentiam saudade da escravidão. Cuidado com isso, meu amigo, meu irmão. Cuidado com sentir saudade do pecado, com sentir saudade do Egito, de querer voltar atrás. De querer voltar atrás. Sabe, a mulher de Ló, no livro de Gênesis mesmo, aqui mesmo,
Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, a palavra do Senhor era não olhar para trás. Mas a mulher de Ló, por curiosidade, ou por sentimentos, ou por perder a sua carne, a casa está sendo destruída, olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal, quando ela poderia ter continuado em frente junto ao seu marido e às suas filhas, e a história então seria outra bem diferente. Quantos de nós atuamos como a mulher de Ló? Quantos de nós atuamos como os israelitas que estavam saindo do Egito e olham para trás e querem voltar para trás? José, na hora da sua morte, ele proferiu essas palavras e fez com que o povo jurasse de que sim, que iam levá-lo. Talvez algum até pensasse ali naquele momento e dissesse: deve ser a enfermidade de José, deve ser a sua velhice, por isto ele está falando. Eu não vou sair do Egito, eu não vou sair do Egito, eu estou bem, formei a minha família, tenho minha casa, tenho tudo aquilo que eu preciso aqui no Egito. Para que eu vou sair do Egito? Para ir para uma terra que eu não conheço, que era a realidade. A grande maioria daqueles homens, mulheres, crianças que estavam ali, tinham somente ouvido da terra de Canaã, porém não a conheciam. Era algo totalmente novo para eles. Mas é através da fé que nós vamos alcançar a vitória. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós estamos esperando, mas ainda não estamos enxergando ou ainda não temos na nossa mão. Mas isso é a fé. Eu estou acreditando. Mas lembre-se, tudo é no tempo perfeito de Deus. Não é no nosso tempo. Porque nós somos imperfeitos, somos apressados. E podemos retrasar o processo de Deus nas nossas vidas. Mas quando Deus, ou melhor dito, quando nós permitimos que seja Deus que venha operar nas nossas vidas, que seja Ele que venha guiar as nossas vidas, no tempo perfeito de Deus, as coisas vão acontecer. E quando acontecem, são grandes bênçãos para nossas vidas. Deus nos prova sim. Deus testa a nossa fé, testa a nossa fé. Claro que sim. Assim como Ele testou a fé de Abraão, quando disse a Abraão: leva ao monte de Moriá teu filho Isaque, teu único filho, e oferece-lo em sacrifício ali. Quem estava dizendo Deus? Quem estava fazendo isso aí? Se Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Agora, quando Ele chega ali, que estende a faca para degolar o seu filho, Deus vai dizer: Abraão, Abraão, não faças isso, porque Deus não aceita sacrifício humano. Então Deus ali demonstrou, primeiro para Abraão, que aquilo que aquelas nações de Canaã faziam, sacrifícios humanos para os seus deuses, era totalmente errado. Deus estava demonstrando para Abraão que Ele era o Deus verdadeiro, que Ele era diferente totalmente, porque Ele é único. Não tem ninguém que possa igualar a Deus. Também estava ali tipificando, simbolizando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso foi o tema da semana passada. Então, meus amados, vamos atuar em fé? Vamos colocar a nossa fé em ação? Ainda que todos os que estejam a teu redor te digam que não, permanece firme na tua fé, porque Deus tem grandes coisas para
para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Deus eterno e Deus poderoso, estamos, Senhor Deus, iniciando uma nova semana, meu Pai, e apresentamos nossas vidas diante de Ti, para que sejas Tu, Senhor, dando-nos direção, guiando-nos, ó Pai, a cada dia. Guia os nossos passos, meu Deus, fortalece as nossas vidas. Livra-nos de todo homem e de toda mulher mal-intencionado. Vem, Senhor Deus, trazer cura, trazer libertação. Senhor, talvez neste dia, alguém que vai ouvir esta mensagem está enfermo, está passando por provas, está passando por dificuldades. Senhor, eu clamo pela presença do Teu Santo Espírito sobre essas pessoas, Pai. E que em nome de Jesus, meu Deus, venha, Senhor amado, existir cura, existir libertação. Que Tu venhas repreender o espírito da enfermidade que está operando sobre essa vida. E que ela venha levantar-se em fé, curada e liberta totalmente, meu Deus. Senhor, aquele homem e aquela mulher que estão, ó Deus, há tantos dias à procura de emprego, têm batido aqui, têm batido lá, têm deixado currículo por toda a cidade e ainda não têm recebido resposta. Meu Deus, que no tempo exato, meu Pai, Tu venhas dar resposta para essas pessoas. Que Tu venhas abrir uma porta de emprego, meu Deus, com salários dignos, para que com dignidade venham trazer um sustento para os seus lares. Senhor, guarda, Senhor amado, e protege neste dia aos trabalhadores que estão iniciando uma nova semana. As crianças, os jovens, os adolescentes, que também, Senhor, estão retornando aos colégios, faculdades, às creches. Livra-os de todo mal. Meu Deus, eu Te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, desde agora e para sempre. Amém.